Davi! Peraí. I'll Be There For You. Vai, vamos falar do Matthew Perry? Porra, gente, eu fiquei bem chateada, viu? Fiquei bem chateada com a morte do Matthew Perry. TMZ que deu a notícia, né, no sábado, que ele morreu afogado. Inclusive, o último post no Instagram do ator Matthew Perry é ele numa piscina de hidromassagem. Então, assim, disseram que foi na banheira, mas tem essa foto dele na piscina de hidromassagem na casa dele há 6 dias. Foi essa foto, essa foto né? É antiga, né? Mas aí o TMZ apurou que ele fez exercícios físicos no sábado por 2 horas, voltou para casa, pediu pro assistente dele fazer alguma coisa fora de casa e quando o assistente voltou, ele chamou uma ambulância. Então, assim, foi nesse meio tempo aí que aconteceu. E não tem ainda a causa da morte do Matthew Perry. O que fica é aquela sensação de que eu não acredito que morreu um friend. Eu não acredito que morreu um friend. E justo o Chandler. Mas é muito novo, né? Muito novo, 54 anos. É que assim também, o Chandler, o Matthew Perry, ele teve uma vida muito difícil, muito dura. E ele lutou a vida inteira contra os vícios dele, em álcool, medicação, drogas. Ele fez muito uso durante a gravação da série. E a gente vê o personagem do Chandler mudando muito de peso, passando por muitos altos e baixos. Então ali, ele lançou a biografia dele no dia 1º de novembro de 2022. Olha que coisa. A fisionomia dele mudou muito, né? A fisionomia dele mudou muito, exatamente. Há 1 ano ele lançou a biografia dele, que ele fala sobre The Terrible Thing, que ele chama, né? O vício dele. E ele fala na biografia, acho que serei o primeiro a morrer. Ele profetizou, né? E aí... muitas pessoas fizeram homenagens, muitas coisas foram ditas sobre o Matthew Perry, e é muito louco como a gente percebe que, realmente, por a gente saber que ele foi uma pessoa, assim, tão vulnerável ao vício, que lutou tanto contra isso, abriu uma casa de reabilitação para homens, lá em Malibu, para pessoas que precisavam passar por um momento, assim, para se limpar. Então, ele ajudou muitas pessoas, conseguiu se livrar do vício. Por a gente saber que ele era um homem tão vulnerável, a gente sentia uma coisa diferente pelo Chandler, né? Por ver ele ali lutando por isso. Então, perder o primeiro ator, né? O primeiro ator dos protagonistas de Friends foi muito triste. E aí eu achei muito interessante. Teve um jornalista que ele comparou Friends com Chaves. Por que a gente gosta tanto de assistir Friends? Eu sei que muita gente não assistiu e não tem esse carinho pela série. Mas, pra quem assistiu Friends, era realmente um lugar muito confortável. Eu, às vezes, colocava Friends quando tinha na Netflix. Eu assistia alguns episódios quando eu tava sozinha, triste, quando eu precisava de um confortinho, sabe? Aquele lugar, aquelas piadas que eu sei que vão ser boas pra mim. E é justamente isso que o jornalista escreveu. A sensação de estar num espaço confortável e familiar era um dos principais motivos de fascinação por Friends, que é a mesma coisa com Chaves. A gente conhece os personagens, é um ciclo pequeno, as piadas, os bordões são sempre os mesmos, você sabe do que você vai rir e você ri mesmo assim, você assiste mesmo assim, porque é um lugar de conforto, né? Aquelas piadas. Então, esse é um dos motivos. E é justamente um dos motivos pelos quais eu continuei vendo Friends várias vezes, né? Várias vezes o mesmo episódio. E uma coisa muito bonita que escreveram e eu nem lembrava. O Chandler deu a última piada da série. No último episódio, ele foi quem fez a última piada. Eles estão se despedindo ali, né? No apartamento, o apartamento vazio. E aí eles falam, vamos tomar um café? E aí o Chandler fala, where? Onde? A piada é que é óbvio que eles vão no mesmo café, que eles sempre tomaram café. Mas a piada interna é que eles já tinham desmontado o cenário do café. Não tinha mais aquele cenário. Era Central Park, né? Central Park. Então ele pergunta onde? Porque não tem mais o café. Só que a piada, pra quem tava assistindo, era onde? É óbvio que é no café. Então, o último a fazer a piada foi o primeiro a morrer.
O que riu por último também não vai sofrer pela morte de nenhum dos companheiros. São os companheiros que estão agora chorando pela morte dele. Ele não precisou chorar pela morte de ninguém, então riu por último. E então fica a nossa homenagem ao Chandler Bing, Matthew Perry. Pena, né, cara? Muita pena. É uma pena, eu não gostava de Friends, não gosto de Friends até hoje, mas eu entendo o tamanho da série, né? A série Isso. também não me pegou, não. Tipo, eu não tinha apreço. Mas eu tava com um cara, quando eu contei pra ele, porque eu tava num lugar sem um sinal de celular. Na hora que voltou, eu ouvi no grupo da educadora. Não sei quem postou. Eu mandei. Aí eu falei pro cara do meu lado, olha quem morreu. Ele me deu um tapa, tipo assim, no braço. Assim, porra, mano, não acredito. Ele é muito fã, assim, ele ficou muito chateado. A gente... Existem muitos fãs, né? Parece que perde um amigo. Os integrantes, os outros atores, eles, até a hora que eu fiz o roteiro, eles não tinham se manifestado ainda porque eles vão fazer uma nota conjunta. Porque pra eles é como se eles estivessem perdendo um irmão mesmo, né? Mas ele ficou marcado por uma série só. É foda isso também, né, cara? Mas ele tem uma série de filmes, viu? Uma série de filmes. Mas ele ficou marcado. Óbvio Mas que o o único maior que personagem escapou dele. ali desse estereótipo foi a Jennifer Aniston, né? A Jennifer Aniston Os é demais, aqui. todos têm a cara de Friends Sim, até hoje, né? exatamente. O maior papel foi em Friends.